Olá, estamos no ar com mais um Consumo no Divã, programa apresentado por mim e por Matheus Froza, semanalmente pela TV Unifra. Hoje conversamos sobre consumo e mercado e temos a presença ilustre do professor José Maria Pereira para debater, discutir, refletir sobre o assunto do mercado. Professor, muito obrigada por estar conosco, no programa, no Consumo. Eu que agradeço. Uma honra, né, Matheus? A honra é minha. E aí a gente começa, então, pensando essa ideia, né, Matheus? O Matheus, economista, ele vai gerenciar hoje o programa. Eu já estou passando o cara. Eu vou só levantar, só Não, eu levanto. Hoje eu estou de bastidores. A ideia é assim, eu acho que a gente começa esclarecendo, porque tem um pêndulo natural entre o mercado e a sociedade, né? Então, e o Estado, né? Eu acho que isso é importante a gente elucidar para as pessoas de casa. E eu queria, assim, começar com o conceito, aula básica de economia, já que eu estou com dois economistas. O que é economia, professor Pereira? Olha, economia é um modo de pensar, eu acho. É o melhor conceito que eu... É claro, as pessoas, depois de um certo tempo, se acostumam a pensar de uma maneira, assim, muito peculiar, né? E que até existe, os jornalistas brincam com isso e chamam de economês, né? Pois vamos tem até um intérprete, né? Os jornalistas traduzem o economês, né? Mas o economês é sobre tudo isso. Claro que tem chavões, como toda profissão tem, os advogados, os jornalistas, enfim. O jornalista nem tanto, né? Porque o jornalista, a função é mais simplificar para atingir o público, Pois né? mas vocês às vezes sapateiam, né, com jornalistas, né? Tem isso acontece também. Odeiam, né? O jornalismo econômico que É que inventaram uma categoria chamada analista econômico, né? E o mundo é complexo, né? Quer dizer, a roda que faz o mundo girar, na verdade, é economia. A gente vive numa sociedade capitalista, quer dizer, não tem como fugir da economia. E o mundo real, às vezes, não é fácil de explicar rapidamente, né? E a gente sabe que na mídia, de um modo geral, tempo é dinheiro, né? Então, na rapidez, às vezes, o jornalista escorrega para a superficialidade, né? Isso que irrita um pouco os economistas. Né? Sim, eu acho que é uma coisa complicada da gente pensar, e por isso que a ideia também é a gente traçar esse olhar para o telespectador, enfim, para a pessoa que tem em casa, porque as pessoas não têm noção correta. O que é inflação? O que é uma bolsa de valores? Matheus, agora tu adentro. Na verdade, não é. Os conceitos, acho que a grande diferença, nós comentávamos até quando eu fui acadêmico aqui, o que vai diferenciar o nosso aluno, enfim, que está na faculdade, seja no curso de economia ou na administração, na contábil, no direito, que tem matérias de economia, ou até no serviço social, o que vai diferenciar tu e o cara que vende cachorro-quente ali na frente é que tu conhece os conceitos, Porque o dia a dia tu tem esses impactos, como qualquer outro cidadão tem. A diferença é que os conceitos tu conhece. Tu sabe identificar, isso que está acontecendo é inflação. Eu sei que o juros está interferindo no meu cartão de crédito. Eu sei porque eu estou endividado ou simplesmente porque eu estou desempregado. Tá? Isso é pior, né, Matheus? É pior. Porque o sujeito não saber Pois é melhor. Eu acho que como diria não, por isso que é filósofo, difícil. A ignorância é uma bênção, né? E a sabedoria Sim, mas eu digo é uma assim, maldição. uma coisa que me cobram muito, e agora até recentemente estava discutindo sobre isso, até foi a esposa do professor Pereira falou para minha esposa, agora eu comecei a entender, Matheus. E eu falei o quê? Vocês são todos pessimistas. Mas quem te disse isso? Sim, não, a esposa do professor sim. Pereira falou que esses anos de convivência, ela disse que vocês são todos pessimistas, porque vocês já imaginam o que vai acontecer e já começam a cortar os gastos antes. Pois Porque, na verdade, tem um autor que chamou a economia de ciência lúgubre, né? Quer dizer, na verdade, a culpa não é dos economistas, né? Os economistas, eles são portadores de más notícias, basicamente isso, né? Então, por isso que as pessoas têm essa, digamos, aversão pelos economistas, né? Porque os artistas, por exemplo, divertem as pessoas, quer dizer, mostram aquele lado, quer dizer, aquele lado mais alegre, o lado, digamos assim, o lado bom da vida, né? Qual é o lado ruim da vida? É ter que trabalhar, pagar as contas, né? Ver que o dinheiro é curto, né? Então, negociar. É como se alguém sempre ficasse lembrando que, bom, vocês foram expulsos do paraíso e agora tem que ganhar o pão com o suor do próprio rosto, né? Esses caras são os economistas, então são os caras chatos por natureza. O que eu vou fazer? Não, é isso. Voltando à questão dos juros, eu que estou querendo Sim, com bater certeza. um papo Eu sério acho, aqui, vocês não, estão mas só, né, eu digo assim, enlocando. nós estamos vislumbrando, que nem hoje eu falei, ontem eu acho, já foi anunciado até o novo valor do salário mínimo, né? Vai bater em 888,06 centavos.
Em que isso acarreta? 700, Qual é eu o acho, impacto? 788, não é isso? Não, Me 878. digam qual é o impacto para Não. vocês sobre esse Primeiro aumento de do janeiro. salário mínimo. Eu acho, na minha visão, não sei para o Sr. Pereira, que é especialista em mercado de trabalho, eu acho que a longo prazo o que vai afetar, se nós continuar crescendo pouco, como a gente vem crescendo, provavelmente vai ter demissão. Né? Matheus, se tu não te cuidar, tu vai Já acabar... está tendo. Já está tendo? Viu, Matheus? Se não te cuidar, tu vai acabar falando em economia aqui nesse programa. Eu acho. Eu acho que a ideia realmente já tem chato o suficiente falando em economia. Porque, aliás, eu acho o seguinte, Vou falar de uma forma alegre, economia. tirando o futebol, o assunto que mais as pessoas dão palpite é a economia. Pode apostar. Ah, com certeza. Seja advogado, seja administrador, seja jornalista, seja o que for, todo mundo dá palpite em economia. Tu sempre compra alguma coisa e de que forma tu comprou? Já iniciou o assunto. Mas é que, na verdade, assim, outro mito que diz que a economia é muito teórica, né? Essa história do economista que a gente até estava brincando aqui. Na verdade, a economia é uma coisa prática, na verdade. Claro que tem conceitos e tudo para a gente poder procurar entender melhor as coisas. Então, acho que é isso que o Matheus estava querendo dizer. O que o economista faz é aquilo que a pessoa faz no dia a dia, né? Só que talvez a gente tenha um pouco mais de técnica de organizar o pensamento. Fora isso, né, todas as pessoas têm que controlar os gastos, né? Não pode gastar mais do que ganha. Enfim, né, tem que pensar no futuro. O que mais que a gente podia fazer? Mas ela queria perguntar dos juros, né? Pois então, não, a gente assim, ó, a gente tem um VT que vai rodar sobre a inflação e também assim, eu fui à palestra do professor Renato Janine Ribeiro aqui na casa, agora, semana passada, acho que foi, e ele comentava isso, justamente, qual é a ética nessa história de que aumenta a inflação, aumenta o juro para baixar a inflação. Depois vocês vão me explicar sobre isso. Mas a gente vai ver o VT da Camila Joras que trata sobre a inflação e depois nós comentamos. Pode ser? Pode, claro. Tá. Só na televisão. Tem momentos que fica baixo, momentos que aumenta, né? Como hoje a batata hoje está barata, né? Mas aí amanhã tu vai ver, já está outra do preço. Tomate também, tomate às vezes vai ter 5. A carne também está muito cara, né? Aumento tem todos os meses, sabe? Isso aí é certo. Não adianta querer enganar, porque a inflação tem todos os meses, sim. Principalmente a carne. Eu acho assim, a carne é um alimento que não poderia faltar na mesa nossa hoje, que somos os pobres trabalhadores, mas infelizmente a inflação está aumentando sim. Pode parecer uma variação significativa. Então, a inflação dobrou nesses últimos meia dúzia de anos, né? Mas, se nós puxarmos um pouco pela memória e lembrarmos que talvez a inflação de um mês no passado fosse 200%, nós podemos ter o conforto, talvez, de pensar que nós não vivemos um processo inflacionário como nós vivíamos antes. A cesta básica do santamariense ela é um pouco diferente da cesta básica medida em outras regiões do Brasil, porque ela considera também a questão da erva mate, né? Dentre esses itens importantes para o consumo, o feijão, né, o arroz, o tomate, a farinha, o pão francês, né? A erva mate ela foi a que mais variou, né, dentro do período de coleta, né, da inflação de Santa Maria, chegando a alcançar 253%, ou seja, mais de duas vezes ela subiu, né? Depois da erva mate, dá para chamar a atenção, o que chama a atenção dentro dessa análise também é o grupo carnes, ou seja, considera as carnes vermelhas, peixes, carne de frango e porco, que subiu 100%, ou seja, ele dobrou, né, o valor, assim como o tomate, que subiu um pouquinho mais, 105%. Então, são dois produtos que lá no início da análise, né, custavam um valor X, hoje eles custam, né, 2 vezes mais, né? Depois dessas altas mais significativas, ou seja, que mais do que dobraram de preço, né, nós teríamos a dobradinha brasileira, que é o feijão e o arroz, né? Sendo que o feijão subiu quase 80%, ao passo que o arroz subiu 50%. E às vezes não rende, né? Tu tem que estar driblando, compra um pouco aqui, um pouco ali, um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Agora mesmo eu estava olhando ali, ó, o tomate 99, hoje está barato. Às vezes ele vai ter 5 e pouco quando tu vê aqui. Aí, ó, então a gente viu até a questão da variação da erva mate, né? A gente ficava pensando, fazendo uma reflexão. Professor Pereira, como é então esse trânsito entre juros e inflação e como a gente tem detectado a inflação? Está presente isso? Tá? Isso é real? Olha, na verdade é uma crença, né?
porque se pressupõe assim que a causa da inflação, da elevação dos preços, é que existe muita demanda e pouca oferta. Vamos ver o caso da erva mate, por exemplo. Por que a erva mate está subindo tanto, né? Porque provavelmente, anteriormente, o preço da erva mate era muito baixo, né? Isso levou, como a erva mate é uma cultura, digamos, permanente, né? Quer dizer, leva algum tempo para o arbusto crescer o suficiente, então os produtores deixaram de investir na ampliação do cultivo de erva mate, né? E as pessoas continuaram tomando chimarrão, a população continuou crescendo, e aí chega num ponto que a demanda é maior do que a oferta. Aí os preços sobem, é o único jeito de ajustar a demanda e a oferta. Da mesma maneira, então, o governo imagina que muitas pessoas, por exemplo, não têm condição de comprar à vista. Então, os preços sobem porque essas pessoas estão comprando muito no crediário, né? Então, o governo quer reduzir o crediário, aumenta a taxa de juros. É uma forma de reduzir a demanda para tentar fazer com que os preços caiam. Na verdade, isso é uma questão, como muitas coisas na economia, é muito controversa, né? Porque pode ser que a inflação não seja de demanda. E quem diz que aumentando os juros, os preços baixam, né? Acho que a inflação é uma questão muito mais complexa e depende muito dessa questão eu acho que mais da oferta até do que a demanda. Do ponto de vista como a gente vê também, né, as coisas, né, às vezes. Se a gente achar que a inflação de demanda, bom, aí aumentar os juros tem alguma consequência. Na verdade, assim, No caso na da artilharia... especificamente de oferta. É de oferta, no caso. Porque no caso do governo, aí eu acho que teriam outros elementos, por isso que aí o economista já começa a complicar um pouquinho, né? Por que o governo eleva os juros? Quer dizer, o pretexto é esse que eu falei, né, de tentar reduzir a demanda cortando o crédito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo tem uma dívida pública extremamente elevada e quando ele tem dificuldades de financiar essa dívida, ele aumenta os juros também. Então, é uma coisa muito complicada mesmo. É uma única medida de política econômica atingir dois objetivos. Acho que aí é que é a contradição detectada. Bom, encerramos o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais, então, de consumo, mercado e sobre a crise. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça sua parte, adote um amigo. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. As conexões entre consumo e economia perpassam os diversos ambientes, familiar, industrial, empresarial, educativo, dentro das esferas sociais, política, econômica e educacional. Professor Pereira, eu acho que duas coisas. Primeiro, a interlocução da academia sobre a economia com esse público. As pessoas, às vezes, a gente viu na matéria, né, Matheus, às vezes tem consciência, mas talvez não tenha a plena consciência do coletivo, ou desse trânsito no impacto entre o coletivo e o individual. E como isso, às vezes, também tem uma falsa ilusão, essa informação da economia, a gente falava, né, agora no intervalo, tem essa falsa ilusão de que a mensagem é aquela, e numa dessas a gente pensa o exemplo da erva mate complexificando, né? Às vezes a ideia não é bem essa. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco essas questões. Não, a gente comentava aqui no intervalo a questão da erva mate, só para esclarecer Claro. que, embora a erva mate tenha aumentado 100%, talvez até mais, o Matheus sabe mais do que eu sobre os números,
Mas, na verdade, a erva mate tem uma contribuição pequena no orçamento das famílias, né? Claro, muito mais aqui no Rio Grande do Sul, mas Claro, imagina claro. uma família, talvez, no Rio de Janeiro não tem No importância. Nordeste, não né? tem importância nenhuma. Então, para calcular o impacto, se multiplica o peso da erva mate no orçamento vezes o preço. Então, quer dizer, por isso que o resultado do índice, às vezes o público estranha, poxa, mas subiu a erva mate 150%, aí chega agora o ICVSM aqui da Unifra e dá 0,5%, como é que pode? É por causa desse contraste. Claro que se a carne subir, tem um impacto muito maior, se a gasolina subir e assim por A diante. própria Então, alimentação fora de casa também. porque, na verdade, essa é a diferença de ter um índice do custo de vida, né? que ele mede, ele é ponderado pelo peso relativo de cada mercadoria no orçamento das pessoas. Então, isso, digamos assim, parece economia, né? Mas é só para mostrar essa diferença que geralmente a mídia não consegue não fazer. Mas é que daí que tá. A gente também tem assim, os preceitos culturais, por exemplo. Para o gaúcho, a erva mate é uma necessidade, né? Então, às vezes, isso afeta de não pensar, talvez, esse ponto de vista. Com certeza, talvez em relação específica em relação à erva mate, o preço praticado, o pessoal continua consumindo a erva mate. Né? Talvez ele cortou em algum outro supérfluo, mas a erva mate que não deixou de consumir. Mas aí que está, Matheus, essa talvez seja uma dificuldade dos economistas, né? Eu até brincava que hoje se estuda muito a questão da economia comportamental, né? Ah, sem né? dúvida. E aí os psicólogos já entraram Eu acho que desemboca, né? Tudo na questão do comportamento. Exatamente. Né? E aí, então, na verdade, para o economista, o consumidor é um sujeito racional. Inteiramente racional. Então, quer dizer, se a erva muito mate... keynesiano isso aí. Mas se a escolhas teoria utilitarista. Não, mas é utilitarista mesmo. Então, ele vai dizer assim, olha, se subiu 150% a erva mate, o que uma pessoa racional faria? Vai substituir a erva mate por chá. Vai tomar mais chá, vai tomar mais café, e fazendo isso, os preços vão cair. Da erva mate. Entendeu? Mas aí, isso que o Matheus falou, mas o gaúcho acostumado com a erva mate, ele não troca. Não vai abrir mão da erva mate dele. Então, isso são hipóteses, assim, que se trabalha, que é essa ideia que parece que existem dois tipos de pessoas, os econs, né, que são esses sujeitos racionais, e os humanos, que nem sempre são racionais. Aliás, há pouca racionalidade, né? Com certeza, eu acho que sim. A gente não consegue ser todo o tempo racional. Assim, eu sinto parte dessa coisa do utilitarismo, quem compra só o que precisa. É difícil. Vamos ponderar isso, né? Claro Por que a isso gente compra o supérfluo. Já que eu estou falando do consumo do divã, né? Eu acho vamos que fazer uma reflexão, né? Não, eu acho que o consumo é uma prótese de felicidade, né? A gente até brinca. Veja, bom, eu sou machista assim, né? Mas ver uma mulher elegante sair do shopping cheia de sacolas, com aquele sorriso largo, um economista vai estragar essa festa? Mas pode ser um homem também. Por isso que os economistas... Pode até... Não, mas normalmente... Por isso que eu falei que ia achar que era machista, que é preconceito. Como é que tu vai chegar e cortar esse sonho, né? É que eu acho que o homem tem vergonha de carregar muitas sacolas, viu? Só por isso. Eu acho. Não, porque é elegante, né? A mulher fina, não, né? claro, já combina com o vestuário, né? Deixou que faz a gente feliz, né? Aliás, tinha uma novela, acho que foi a última novela, não vamos falar do canal assim por causa da concorrência, né? Com certeza. Né? Senão vai nossa audiência aqui. Mas que comprava as coisas e depois guardava no armário, né? Nem usava. Aí sim, aí já é uma questão de doença. Não, mas aí é doença. Muitas mulheres têm essa atitude, eu acho. Até pelo próprio ponto que a felicidade é momentânea. A partir do momento que tu adquire aquela mercadoria, já começa, de certa forma, a pensar em outra. Mas aí você a felicidade é um ponto luminoso. Mas aí que você entra na minha esfera de pesquisa, que é do processo de percepção. E outra, a mercadoria está lá, ela vira bem, né? É momentâneo, sim. Eu acho que tem esse efeito do momentâneo, mas, ao mesmo tempo, tem um significado pessoal, assim. Não, com certeza. Que faz sentido para a pessoa, né? Que compra. Estou falando de qualquer... Não interessa o gênero, né? Mas as mulheres são as culpadas, né? Mas olha, esse economista mas eu acho que não, de excelência. Olhando assim keynesiano, que nem tu falou, né? Quer dizer, ninguém deve se arrepender por consumir, né? Na verdade, isso oxigena a economia como um todo. Imagina, se as pessoas não consumissem, as empresas não iam produzir porque não tinham para quem vender. Então, eu acho que quem tem condição de consumir, deve mais é consumir, porque isso gera emprego, etc. e tal. A gente não tem que ficar pensando, né, que as pessoas têm que poupar e tal. Claro, tem que ter uma reserva em caso de doença. Mas não poupar, né? mas eu acho que a vida é curta também. Né? Eu falo assim, o ato de poupar. Tu não deve viver em função de poupar. Não viver em função daquilo. Mas poupar é bom.
Então, tu ter o hábito de poupar. Na Mas não verdade, viver em na função verdade o daquilo que ali. eles diziam que a poupar é uma patologia, né? Quer dizer, é uma doença como qualquer uma outra, porque as pessoas começam a poupar e não conseguem mais se controlar. Então, quer dizer, elas sabem que aquilo, não vão conseguir gastar aquele dinheiro e nem a outra geração e continuam poupando. Aí já também, de novo, poderia dizer que um o desvio. poupar está para a economia, assim como o consumismo está para o consumo. Pode ser, mas o próprio Keynes falou também, que o senhor diz muito em aula, também que se a longo prazo também estaremos mortos, né? Então vamos consumir a curta. Não, exatamente. Não. A frase dele é essa. A única certeza que temos é que no futuro estaremos todos mortos. Sim, mas de É, alguma forma Daí tem lógica em Tem lógica, consumir. tem lógica. Por esse lado tem lógica. Eu acho que na academia se criou, eu pelo menos venho dos estudos de antropologia, enfim, tem lá uma obra que eu me inspiro muito, que é da Mary Douglas, chama-se O Mundo dos Bens, que ela escreveu com um economista, o Byron e Sherwood. E eles fazem toda essa teorização do processo do consumo e também traçam esse laço histórico que a academia teve de estudar a produção em função das tendências marxistas, né, e da apropriação do marxismo na sociedade. E a produção entrou muito em voga na academia a ser pensada em detrimento do consumo. E o consumo ficou relegado a uma coisa marginal. E eu acho que os próprios estudos de economia hoje têm retomado essa ideia do consumo como um processo que faz parte. Né? A ideia da Revolução Keynesiana na década de 20 do século passado é exatamente essa, quer dizer, virou de pernas para o ar o que se acreditava, porque antes da economia se acreditava que o mais importante para estudar era a oferta. Né? Mas a Grande Depressão mostrou que, na verdade, o problema da economia era de demanda. Né? Quer dizer, o capitalismo ele consegue produzir suficientemente bem, né? Porque desde que haja estímulos para isso, né? E o estímulo se dá na outra ponta, que é exatamente o consumo. Então, o grande problema da economia de mercado é exatamente a insuficiência de demanda. Aí, por vários problemas, por concentração de renda, a poupança, como nós falamos aqui, o maior mal, segundo o Keynes, era exatamente a poupança. O que todo mundo, na verdade, ou de um modo geral, não sei se todo mundo, glorifica é o ato de poupar. Quer dizer, o sujeito que é poupador, né, é valorizado. Eu estava vendo de um negócio, acho que não sei se vocês viram, vocês economistas devem ter visto, a coisa do bom pagador. Sim, o cadastro bom pagador. O cadastro bom pagador. Aí diz não que é uma colou enganação, porque na muito. verdade diz que é para ter acesso mais rápido aos teus dados. Tem um negócio aí de jornalismo de dados que eu soube, de levantamento, que isso daí não foi muito feliz. Tanto é que não colou isso aí. Claro que sim, porque... E aí eu até lembrei de novo da fala do professor Janine Ribeiro, ele comentando dessa ética, né? A ética da economia. O que tu falou foi dos juros, né? Que ele não entendia. Teve o dos juros, que ele falando mas nessa lógica. O Renato Janine é filósofo também, né? Sim, mas aí a gente tem que fazer uma reflexão aqui, né? Outra ideia que ele falou, que eu lembro que me chamou bastante atenção, foi justamente essa questão ele falando assim, da ética da economia. Então, eu sou devedor, e eu sou, então, digamos assim, martirizado, crucificado, vou para o Serasa, vou ser cadastrado como mal pagador. E aí uma criatura, tipo assim, Lobo de Wall Street, fica a dica cultural da semana, né? Assistam o filme. Vocês assistiram o filme do Lobo de Wall Street? Já assisti, em homenagem a vocês? Sim, com o Leonardo DiCaprio, não é? O do DiCaprio. Sim, assisti. Então, indicado ao Oscar até, indicado, maravilhoso. E assim, ele traz um pouco essa forma brutal que esses grandes conglomerados econômicos, pega o Wall Street, pega a Avenida Paulista, o que transforma a pessoa, na verdade, a transformação do indivíduo. Mas eu acho que assim, exatamente o que tu falou tem nexo. Hoje... a pessoa faz tudo por dinheiro, né? Esse é o resumo do filme. Exatamente, mas eu falo assim, o devedor, pegando um gancho, o devedor ele é martirizado. É isso. O pequeno devedor. Mas o grande devedor ele é protegido de alguma forma, pelos bancos, por a política, não sei. O banco ele não sei, é mas um inquisitor. A te ver situações que o pequeno devedor é martirizado, é executado, enfim, e o grande devedor está sempre nas benesses, né? De alguma forma ou de outra ele é protegido. Tá? Não sei se pela mão invisível, não sei. Tá? Que mão invisível? Próprio mercado, não sei. Professor Pereira, que fale da mão invisível para nós, como assim? Não sei. Não, já que ele falou, como nós somos professores, a gente tem a obrigação de esclarecer o ponto. Obrigação, claro. Né? Essa ideia da mão invisível vem de um filósofo político que foi um dos primeiros economistas, né, que é o Adam Smith, né? Então ele dizia que, justificando inclusive o egoísmo das pessoas, né, ele mostrava que o lucro, que as pessoas não fazem nada se não tiver um interesse nisso, né?
Então, se elas não lucrarem nada com isso. Né? Então, é o lucro que faz com que as pessoas, por exemplo, se motivem a produzir as coisas, a criar inovações, tecnologia, em outras palavras. E ele dizia que o interesse pessoal acabava convergindo para o interesse coletivo. Que a sociedade, como se houvesse uma mão invisível, seria beneficiada por esse interesse individualista. Né? Isso aí ficou conhecido como o chamado paradoxo de Adam Smith. Né? Porque o Adam Smith, por um lado, ele era um moralista, né? O primeiro livro que ele escreveu é um livro sobre moralismo, na verdade. Moralismo econômico. E de um outro lado, o estereótipo que ele fazia era um sujeito egoísta. Né? Então, Na teoria dos sentimentos morais, ele exatamente acha que as pessoas, vamos dizer, eram altruístas. E aí o paradoxo é exatamente esse. Então, será que a mão na riqueza não tá das nações para proteger uma determinada? Não sei. Eu acho que o devedor hoje ele é estigmatizado. Você é devedor, está no Serasa, você tem restrições. E ao contrário, a pessoa que tem uma grande empresa, talvez ela é beneficiada, sei lá. Mas aí tem a questão, desculpa, Morgana, mas aí tem a questão do marketing também. Claro. Né? Sim, não sem podemos dúvida. esquecer. E que atinge mais exatamente as pessoas menos esclarecidas, que são induzidas, às vezes não sabem nem calcular. O trabalho material do Daí a importância é a culpa. da educação financeira. Sem dúvida. Né? Aliás, então assim, Matheus, nosso tempo é curto, professor Pereira, então o senhor tem a obrigação de voltar aqui. Nós vamos ter que fazer um segundo bloco aqui, esse programa está muito curto, né, Matheus? Tá meia hora está muito pouco, nós vamos reivindicar mais meia hora, porque assim, temos que falar dessa ideia do estigma do devedor e de educação financeira. Então teremos um segundo programa, Consumo e Mercado, porque acabou nosso tempo. Mas a gente volta então com um double deck aí para o público. Obrigado pela sua participação mais uma vez, pelo carinho, né, Matheus? Eu acho que é importante estar aqui compartilhando. A coisa passou Obrigado por aturar dois economistas. Né? Aturar um só já é difícil, agora dois uma vez. Hoje eu tô vai receber o premiada. prêmio. Tá, joia, muito obrigada. Então, o Consumo no Divã hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com Consumo e Mídia como tema. Não perca. Obrigada pela sua audiência hoje. Até a próxima semana. Se você quiser, envie dúvidas para o e-mail consumonodivan@gmail.com ou nos siga nas redes sociais. Lembro ainda do canal YouTube. Você pode nos assistir no Unifra Online. Boa semana. Até a próxima.